Você é um fazendeiro em home office que está procurando uma forma de aumentar a produção de LE das suas plantas NFT, então eu tenho uma ótima notícia para você. Eu não vou te dar só uma, mas eu vou te dar duas maneiras que você consegue aumentar a produção de LE das suas plantas NFTs. Mas vamos fazer um acordo. Eu vou te mostrar a primeira, aí se você gostar, você já deixa o like e eu te mostro a segunda, fechou? Eu vou te lembrar disso. Então, bora pro PC. É o seguinte, no Plants vs Undead, vocês provavelmente já devem saber que as plantas têm os tipos, né? O de metal, das sombras, luz, água, gelo, vento, elétrico, fogo e parasita. E as plantas são afetadas positiva ou negativamente conforme o tipo delas pelo clima. Um exemplo disso é a planta Dark, que no clima de lua cheia ela consegue ganhar um ganho de 400% de produção do dia. Se ela produziria 100, ela passa a produzir 500 naquele dia. Mas isso não significa que as plantas Dark sejam melhores. Calma que eu vou explicar tudo direitinho sobre os tipos e como você consegue produzir mais LE com base nisso. A primeira forma de aumentar a produtividade das suas plantas é quando você consegue obter a sinergia. Mas, Tony, o que é a sinergia? É quando você coloca as suas plantas para trabalhar em conjunto com base no elemento dela. Aqui a gente tem duas maneiras de fazer sinergia, mas eu vou focar aqui só em uma e mais especificamente nas que são mais acessíveis, porque a gente tem aqui que as lands com um determinado elemento aumentam em 10% a produtividade das plantas com o mesmo elemento. Mas assim, nem se eu vender o meu humilde palhinho eu consigo comprar uma land e provavelmente a maioria de vocês não vão ter uma land para poder aproveitar esse buff. Então vamos descartar isso, não precisa a gente ir muito além disso. A outra forma é com a sinergia entre plantas. E como é que isso funciona? Eu vou falar primeiro aqui, só exemplificar alguns outros, mas eu vou focar mais nos que são possíveis para quem tem land free. A gente tem, por exemplo, o de água, que aumenta 5% da produtividade e essa land passa a não precisar mais de ser regada, né? Mas precisa de 8 plantas de água, então não dá pra fazer em land free. As de parasita incrementa a produção de todas as plantas, exceto as parasitas, em 20%. Mas precisa de 10 plantas parasitas para ativar essa sinergia, então não dá. As plantas de metal, elas bloqueiam o clima, tanto para mal quanto para o bem. Elas param de afetar a sua planta, o clima em geral. E passa a aumentar também em 20% a produtividade das suas plantas, mas precisa de 10 plantas de metal. A planta Dark, ela já até tem como fazer com ela. Só que você vai conseguir aumentar a produtividade em 5% dos outros elementos, né? Mas aí você vai conseguir só de a sua planta, que seria, sei lá, uma Mother Tree, por exemplo. Você precisaria de 5 plantas Dark, o que não compensa, porque elas não costumam dar muito PV, muito LE por hora. E aí a sua sexta planta, que provavelmente seria a Mother Tree, ela aumentaria em 10% a produtividade dela. Aí não compensa, você ia precisar de 5 plantas para bufar uma. As plantas de vento diminuem 10% o tempo para você poder colher elas. Beleza, mas você vai precisar de 10 plantas de vento, também não tem como. No caso das plantas de gelo, a gente já está aqui numa quantidade acessível. Com 5 plantas de gelo, a gente passa a conseguir barrar todos os climas que prejudicam as plantas de gelo. Além disso, a gente ganha 10% de bônus de produtividade. Então é um bônus aqui muito bom. Passando aqui para as plantas de fogo, que também são acessíveis, né? Elas precisam só de 5 plantas para você poder ativar essa sinergia. Com 5 delas, a sua land passa a ser imune a 4 dos 6 climas que prejudicam as plantas de fogo. Não é tão bom quanto as plantas de gelo, porque elas não barram todos. E, além disso, não tem o bônus de 10%, mas as plantas de fogo são um pouco mais baratas. E, se não me engano, elas produzem um pouco mais também. Produz mais, eu digo, quando você encontra elas na mesma faixa de preço, né, no marketplace, normalmente as plantas de fogo, elas produzem um pouquinho mais. Com isso aqui, você não vai mais precisar se preocupar com uma greenhouse. E o problema da greenhouse é que ela para totalmente o efeito do clima, mas o efeito do clima também pode ser benéfico para sua planta. Então, beleza, a primeira forma da gente conseguir uma sinergia é com 5 plantas de fogo ou 5 plantas de gelo. Tem como conseguir também com 5 plantas Dark, mas, na minha opinião, não vale muito a pena. Para que isso seja ativado, é simplesmente você ter a quantidade suficiente de plantas para ativar a sinergia. Então, é só colocar as plantas lá que já vai ativar.
Beleza, fechamos a primeira parte aqui e agora a gente vai para a segunda. A segunda parte para você aumentar a produtividade de LE das suas plantas NFT é simplesmente você deixar o like e se inscrever no canal. Beleza, mas agora sério. Dá o like e se inscreve. A segunda forma da gente conseguir aumentar a produtividade é a gente usando a tabela das Seasons, não só, por exemplo, aquele site do Extra Tools, que a gente consegue ver a probabilidade, mas a gente consultar a tabela da Season. Porque por mais que a gente saiba a estatística que tem, às vezes a quantidade de buff é muito maior em uma porcentagem muito superior aos debuffs de determinado tipo em determinada estação. Então, por exemplo, por incrível que pareça, no inverno não compensa você colocar uma greenhouse numa planta de fogo, a menos que já tenha ocorrido 2 dias de buff seguidos, porque aí você vai tirar boa parte dos possíveis buffs. Mas eu vou entrar em detalhes aqui mais pra frente, vocês vão entender isso certinho. Então bora lá. Aqui onde eu estou consultando, caso vocês não tenham percebido ou estejam com dúvida, eu estou olhando simplesmente aqui o PVU Farm Mode do canal oficial, do Discord. Já falei em vários vídeos que vocês têm que entrar nisso aqui, é essencial para vocês conseguirem ficar atualizados em relação ao jogo. Aqui a gente tem uma tabela super bonitinha que mostra todos os climas aqui, tudo bonitinho, não sei o que tem, blá blá blá. Só que isso aqui não mostra exatamente em relação à season. A gente tem a season, né? As estações, a gente tem summer, winter, fall, etc. A gente tem as estações do ano aqui no PVU também. E aqui ele separa simplesmente por clima, não por estação. A estação, ela tem algumas limitações. Então existem alguns climas que não vão aparecer em determinadas estações. Então isso faz diferença, por mais que aqui tenha essa tabela toda bonitinha, eu acho ela muito mais bonitinha do que a tabela que eu vou mostrar pra vocês, a tabela que eu vou mostrar pra vocês é mais eficiente. Vamos lá, galera. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente em relação ao clima no Plant vs Undead. A primeira coisa é, quando acontece um clima, ele vai ter um cooldown de 2 dias. Eu falei isso bem rápido antes, mas eu vou tentar explicar com mais detalhes agora. Vamos lá, usando de exemplo aqui a tabela das plantas de fogo, vamos supor que é o seguinte, a gente tem esse clima aqui que é o Hurricanes. Se sair esse clima aqui hoje, ele só vai ter a chance de aparecer de novo no 3º dia a partir de hoje. Então assim, amanhã ele não vai aparecer, depois de amanhã ele também não vai aparecer. Aí, o que é o esquema que a gente tem que colocar em consideração? Se, por exemplo, cair esse clima aqui e depois esse clima aqui, a gente vai estar dentro do cooldown de Hurricanes aqui, dentro desse clima negativo, e a gente também vai criar o cooldown no próximo dia, né? A gente tem sempre que considerar o próximo dia, porque as greenhouses são posicionadas para o dia seguinte. A gente posiciona uma greenhouse não para hoje. Não adianta você colocar para proteger o clima de hoje, porque não vai funcionar. Você coloca ela especulando o clima que vai vir no próximo dia. Agora, como eu tava falando, se cair o clima de Hurricanes, aí depois cair o clima Raining, o clima de Hurricanes vai estar em cooldown e a gente vai colocar o clima de Raining em cooldown no próximo dia também. Então assim, ontem teve Hurricanes, hoje teve Rain, os climas negativos. Amanhã não vai ter nenhum dos dois. Então aqui a gente elimina 2 desses climas negativos. Então, pensando nesse caso aqui, se tivesse tudo completo, com tudo completo, a gente tem uma proporção de 3 climas negativos para 2 positivos. Mas, nesse caso que eu falei para vocês, desses climas ruins vindo em sequência, eles vão estar em cooldown, então não tem a chance deles aparecerem. Nesse caso aqui, com essa exceção, não compensa colocar a greenhouse, porque a gente vai estar numa proporção de 2 climas positivos para virem contra 1. E os 2 climas positivos têm um buff superior ao debuff que viria. A gente tem uma forma mais simples, entre aspas, de ver o que está acontecendo aqui no PVU Extra Tools. Ele pega e mostra um cálculo estatístico, qual é a probabilidade de vir um clima ruim e a probabilidade de vir um clima bom. Então aqui a gente consegue ter uma base mais simples, assim, a gente vê só praticamente a estatística. Então, a gente tem aqui a probabilidade do evento negativo, o positivo, probabilidade neutra, o máximo de impacto positivo, né? Qual que é o buff máximo e qual que é o debuff máximo. Pra mim, assim, eu não acho isso uma coisa muito intuitiva. Se você for adotar um critério, por exemplo, se tiver 15% de risco ou mais, eu quero colocar uma greenhouse. Você vem aqui e coloca
Risk Factor, e ele vai começar a mostrar o símbolozinho da Greenhouse sempre que tiver esse risco. Mas eu gosto de deixar, por exemplo, em pelo menos 30%. Por quê? A gente só consegue colocar uma Greenhouse um dia sim, um dia não. A gente não consegue colocar ela sempre, continuamente, assim, sem nenhum intervalo. Ela tem um dia de cooldown. Então, se a gente ficar colocando sempre que tiver o mínimo de probabilidade de vir alguma coisa ruim, além da gente estar podendo barrar um clima positivo, a gente vai estar gastando a nossa Greenhouse com um clima, por exemplo, que tem 10% de risco, aí depois vira um clima que tem 30% de risco e a gente não pode colocar a Greenhouse. Então, eu gosto de colocar, se for usar só esse aqui, eu aconselho vocês a colocar um Risk Factor aqui de pelo menos uns 30%, mas compensa bastante olhar isso aqui, porque com essas informações você vai ter mais detalhes na mesa, digamos assim. Aqui você vai saber todas as probabilidades de todos os climas e todas as porcentagens que eles vão disponibilizar. Às vezes aqui, por exemplo, se fosse, sei lá, 2 climas positivos com 200% de buff, compensaria você deixar sem a Greenhouse o tempo todo, porque se cair um buff, ele meio que compensa todos os debuffs, entendeu? Então você tendo a noção de como são todos os buffs e todos os debuffs, você consegue ter uma conclusão mais precisa, porque você tem mais dados para você poder avaliar. Tá, mas como assim isso aqui aumenta a produtividade das suas plantas? Isso faz ela produzir mais LE? Faz. Por quê? Se você usar a estatística ao seu favor, você vai se proteger quando estatisticamente você tá pendendo a tomar na jabiraca, tomar um debuff na cara. E quando você tá estatisticamente pendendo para você ter um buff a seu dispor, você deixa a sua planta exposta. Com isso você pode diminuir os debuffs e aumentar os buffs. Consequentemente, você aumenta a produção de LE da sua planta. Essa tabela aqui está nesse site que chama Servpinoi, aqui tem muito detalhe, fala bastante coisa sobre o clima, tudo como ele afeta as plantas. Ele fala todos os detalhes, como por exemplo, o cooldown dos climas, etc. Então se você quiser saber mais, esse site aqui é muito interessante e você vai conseguir fazer a análise do clima baseado em como ele pode afetar a sua planta. Então você pode usar isso ao seu favor para produzir mais LE. O PVU Extra Tools eu também vou deixar ele aqui na descrição. Se você quiser dar uma olhada nele aqui, você pode ir lá na descrição ou digitar simplesmente pvuextratools.com. Aqui ele mostra o clima de ontem, né? Então ele não vai cair de novo, e o clima de hoje. Então são os climas que estão em cooldown para amanhã. Então você pode usar isso aqui às vezes para dar uma olhadinha aqui e saber quais os climas que não vão cair e etc. Mas isso aqui é uma forma bem simplificada para você saber. Você coloca uma Greenhouse ou não. Lembrando também que eu acho que um Risk Factor abaixo de 20% não compensa, porque você pode ficar gastando suas greenhouses em dias que não tem muita probabilidade de vir alguma coisa prejudicial, e quando aumentar a probabilidade, você vai estar em cooldown da greenhouse. Então pode ser que você tome na jabiraca. Então lembrando, você olha aqui, se você clicar aqui, você vai ver a estação que a gente vai estar, no caso que a gente está em Spring, né? A gente está no clima das nossas primas, mais especificamente a primavera. E aqui, clicando nessa bolinha do lado, a gente vai ver o clima do dia. Aqui a gente tá com o clima da malária, que ele bufa as plantas parasitas. No último vídeo que eu fiz, eu mostrei eu dando claim em uma seed e eu falei que eu ia vender ela. Realmente, eu vendi. Eu ganhei uma planta de metal e a planta de metal demorava 20 dias para poder ser colhida. E 20 dias no mundo cripto dá para acontecer uns 4, 5 apocalipse. Então, para mim, não é viável manter uma planta de metal aqui na minha farm. O que eu vou fazer agora? Como eu falei, eu vou procurar uma planta de metal para comprar. Mas eu acho que eu vou esperar um pouquinho, porque a gente tá com uma inflação crescente das plantas. As plantas NFTs estão descendo de preço bem rápido, porque conforme a cotação do LE vai subindo, a de conversão de LE para PVU, fica cada vez mais vantajoso você pegar uma seed do que você converter para PVU. Então é provável que cada vez mais e mais vão aparecendo plantas no marketplace. Então eu vou pensar tomar uma decisão aí nos próximos dias se eu vou segurar um pouquinho de PVU, porque eu acho que o preço das NFTs vão cair. Então agora que tá a coisa de eu tenho 19,5 praticamente PVUs, provavelmente vai dar para eu comprar uma planta de fogo um pouquinho melhor, por exemplo, uma dessa daqui, ó. Quando ela chegar a 20 PVUs, eu vou pensar em comprar ela, ou senão eu vou avaliar como é que vai estar a situação e esperar para comprar uma planta em comum.
eu acho que vai cair bastante o preço, vai continuar caindo, principalmente quando for subir a conversão de PVU por LE. Agora pode até ter uma galera que tá farmando PVU para poder vender, mas eu acho que cada vez mais e mais a galera vai priorizar crescer uma semente do que vender os PVUs que elas farmarem, porque tá cada vez mais inviável até que chegue o Farm 3.0. Então, beleza, resumão aqui para vocês. A primeira forma é você fazer sinergia. As plantas que são viáveis são as plantas das sombras, a Dark, a planta de fogo e a planta de gelo. A Dark não compensa muito, porque você vai precisar de 5 plantas Dark para você poder buffar uma planta de outro tipo. Então, na minha opinião, não vale muito a pena. Você tem as plantas de gelo. Quando você juntar 5, você vai cancelar todos os nerfs que elas possam sofrer e você vai ganhar 10% de bônus de produtividade. Com 5 plantas de fogo, você vai barrar 4 dos 6 climas negativos para as plantas de fogo, mas não vai ter esse bônus. A segunda forma de você conseguir aumentar a produtividade das suas plantas é você usar a estatística ao seu favor. Com a estatística ao seu favor, como eu falei, você vai estar tendendo a eliminar os piores dias e estar exposto aos melhores dias. Se você assistiu até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. Meu nome é Tony Mark, valeu, falou!